Então, meus amores, bom dia a todos. Antes de iniciar a nossa provinha, nós vamos fazer uma revisão, tá bom? Vou estar compartilhando a tela com vocês. Então, o primeiro assunto da nossa prova é sobre sílaba, né? A tia pediu que vocês estudassem sobre sílaba. Então, sílaba é um som ou um grupo de sons pronunciados de uma só vez. E a classificação das palavras, das sílabas, né? De acordo com a quantidade de sílabas. Então, nós temos, quando a palavra ela tem apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Então, exemplo aqui, a palavrinha sol. Então, quando ela é chamada de monossílaba, é quando ela tem apenas uma sílaba. Quando a palavrinha tem duas sílabas, ela é chamada de sílaba. Ó, a palavra aqui, ó, olho. 3 sílabas. Quando a palavra tem 3 sílabas, ela é chamada trissílaba. Exemplo, celular. E quando a palavrinha ela apresenta 4 sílabas ou mais de 4 sílabas, ela é chamada de polissílaba. Polissílaba. O exemplo aqui que nós temos é abacaxi. Tia, mas como que eu vou poder identificar a quantidade de sílabas das palavras? Quando você falar a palavrinha, você observa quantas vezes você abriu a boca, tá? Quando eu falo, ó, sol, quantas vezes eu abri a boca? Sol. Uma só. Quando eu falo a palavra, ó, olho, 2 vezes, de sílaba. Quando eu falo a palavra celular, 3 vezes, trissílaba. Quando eu falo a palavrinha abacaxi, polissílaba, 4 vezes a tia abriu a boca para falar a palavrinha abacaxi. Então, você vai fazer dessa forma, para você poder identificar, tá bom? Fala a palavra e vê quantas vezes a sua boquinha abriu, tá certo? Até aqui tudo bem? Sim. Sim, alguma dúvida nessa parte? Não. Entenderam, né? Então, se ela tiver uma sílaba, ela é chamada monossílaba. Se tiver 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. E 4 sílabas ou mais, pode ser que a palavra tenha 5 sílabas, tá? Ou 6 sílabas. Então, ela é chamada de polissílaba, ok? Sim. A tia pediu também para estudar sobre sílaba tônica, não foi? Sílaba tônica, que é aquela lá, como que ela se classifica? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, observando o modo como as sílabas são pronunciadas, nós percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Para classificar a sílaba tônica, nós contamos a sílaba de trás para frente. De acordo com a posição da sílaba mais forte, classificamos como oxítonas. Então, quando a sílaba mais forte é a oxítona, a sílaba tônica é a última. Então, o exemplo aqui, ó, B. Ó, esse que tá de verde aqui é a sílaba mais forte. Tá vendo que tem o acento, ó, em bebê? Então, toda vez que a palavrinha ela apresentar o acento, tá? Essa sílaba que tem o acento é a mais forte. Então, é uma dica para vocês. Se a palavrinha tem acento, tá? A sílaba que tem o acento é a sílaba mais forte. Aí você vai ter que descobrir se essa sílaba for a última, ó, a última ela é chamada de oxítona, tá?
Se essa sílaba que tem o acento, ela for a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Se essa sílaba que tem o acento, ela for a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona, tá? Mas nem todas as palavrinhas elas vão estar com acento, tá? Sim. Oi? Sim? A gente vai ter 2 horários hoje, é? Sim, Radassa. Então, vamos lá, ó. Aqui, café. Ó, café. O fé é a sílaba mais forte. Cipó. O pó é a sílaba mais forte. B. O B é a sílaba mais forte. E é o quê? A última sílaba da palavra, tá bom? A última sílaba. Quando elas são chamadas de paroxítonas, quando a sílaba mais forte, né, a sílaba tônica, é a penúltima. Então, ó, útil. Tá vendo aqui a palavra útil? Útil aqui, ó, é a última sílaba da palavra, não é? E aqui o U é a penúltima. Como ele está acentuado, então ele é a mais forte, tá? Tórax. Tá aqui o tó, é a mais forte. Urax é a última sílaba e o tó é a penúltima. Táxi, ó, última e aqui a penúltima, tá? Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, na palavra árvore, olha só, uré é a última, o vó é a penúltima e o ar é a antepenúltima, tá bom? Então, é a mais forte porque está acentuado, tá? Outra dica para vocês. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, todas as palavras proparoxítonas, elas têm acento, tá bom? Pode ser que aconteça ó, de algumas paroxítonas também ter o acento, mas não são todas. E as oxítonas também. Vai ter algumas que vai apresentar o acento, mas não são todas que vêm com o acento. Agora, todas as proparoxítonas, sim. Todas elas têm o acento, tá bom? Então, ó, aqui tá até um recadinho. Atenção! Nem sempre a sílaba tônica é acentuada, por isso fique atento à sílaba pronunciada com maior intensidade. Então, quando aparecer uma palavra oxítona que ela não tem acento, você tem que observar o som que vai sair mais forte da sua boca ao pronunciar essa palavra, tá bom? Até aqui tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Sim, quem falou sim? Eu, Eu quem? Radassa. Qual é a sua dúvida, Radassa? Nessas de... Pai, É, pega um pouquinho d'água aí pra mim, por favor? nessas acentuadas. Aqui? É, Qual é a dúvida? nessas palavras aqui, tia, que tem acento. Oxítonas, qual é que você tá com dúvida? Nas oxítonas. Oxítonas? Olha só, quando a palavrinha oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Olha o que falou aqui, ó. Para classificar a sílaba tônica, nós contamos a sílaba de trás para frente. De trás para frente. Então, ó, café, não é? Café. O K é atrás, não é? Café. Então, a sílaba verdinha aqui é a mais forte, é a última sílaba da palavrinha, ó. A última, café. Por isso que ela é oxítona. Quando eu falo aqui, ó, tórax, qual é a última sílaba dessa palavra?
Hein, Radassa? Qual a última sílaba dessa palavrinha aqui? Tórax. A última. Ó, tórax. Tórax. Então, a última sílaba é essa aqui, ó, urax. Tá vendo? E aqui, o tó é a penúltima. Então, como o tó é a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Quando a tia fala aqui, ó, lâmpada, ó, lâmpada, presta atenção, ó. O dá é a última sílaba, o pá é a penúltima sílaba e o lã é a antepenúltima. Como ela tá acentuada, então essa sílaba é a mais forte. Então, ela é chamada de proparoxítona. Entendeu? Agora? Sim. Sim? Posso continuar? Sim. Ok. A tia pediu também para vocês estudarem sobre os sinais de pontuação, né? Nós temos o ponto de interrogação, que é esse aqui, ó, tá? Para que ele é usado? É usado quando está se escrevendo uma pergunta, quando eu faço uma pergunta. Então, se você vai perguntar qual a sua idade, coloca o ponto de interrogação. Se eu pergunto, o que você gosta de comer? Coloca o ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta, ok. Temos também o ponto de exclamação. Olha só como é ele. É aquela barrinha com pontinho embaixo. Então, ponto de exclamação. Para que ele é usado? É usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito ou espanto. Então, um exemplo. Quem poderia me dar um exemplo de uma frase que tem o ponto de exclamação? Que dia lindo! Isso! Que dia lindo! Você está admirando a beleza do dia, né? Então, quando você se admira, quando você está alegre, ou quando você é susto, espanto, você coloca o ponto de exclamação, ok? Temos o ponto final. O ponto final é usado quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. Então, se eu falo assim, eu amo vocês, ponto. Acabei minha frase, coloco o ponto, tá bom? Ponto final. A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Então, quando eu falo assim, fui ao mercado e comprei, aí eu coloco 2 pontos. Uva, vírgula, banana, vírgula, maçã, vírgula, e laranja. Então, a vírgula, ela serve para separar, tá bom? As enumerações. Temos também os 2 pontos, que é usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai iniciar uma listagem, igual o exemplo que eu dei agora da vírgula. Fui ao mercado e comprei. Coloca 2 pontos. Por quê? Porque eu vou começar a colocar a lista do que eu fui comprar lá no mercado. Então, fui ao mercado e comprei. 2 pontos. Banana, vírgula. Laranja, vírgula. Maçã, vírgula. E abacate. Ponto. Ponto final, tá? Ô, tia, mas não era laranja? Oi? Mas não era laranja? Travessão. O travessão é esse tracinho aqui, ó. É usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Então, quando alguém vai falar, né? João falou, 2 pontos. Coloca o travessão e aí começa lá a fala do João. Eu sou muito inteligente. Então, é a fala do João. Então, quando alguém vai falar, né? Indicar um diálogo, uma conversa, a gente usa o travessão para indicar a fala de alguém, tá bom? E temos também as aspas, que são usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou expressão. Então, citação é quando alguém, né, uma outra pessoa fala alguma coisa que não foi a gente, né, nós que falamos, então a gente coloca as aspas, tá?
Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Falamos também sobre os tipos de frases, né? Os tipos de frase. Então, nós temos a frase afirmativa, é usada para afirmar algo. Exemplo, eu gosto de dançar. Então, eu gosto de dançar. Eu estou afirmando para vocês que eu gosto de dançar. Então, nas frases afirmativas, vai aparecer sempre o ponto final, tá bom? Eu gosto de uma comida aí. Eu gosto de feijoada. Eu estou afirmando para vocês que eu gosto de feijoada. Então, ponto final, tá? É uma frase afirmativa. A frase negativa, ela é usada para negar alguma coisa. Essa frase negativa sempre vai aparecer a palavrinha, ó. Qual a palavrinha? Que palavrinha é essa aqui? Não. 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 Eu estou negando. Então, sempre na frase negativa, vai aparecer a palavrinha não. Eu não gosto de dançar. Então, eu estou falando para vocês, né, que eu não gosto de dançar, tá bom? Então, sempre vai aparecer a palavrinha não na frase negativa. É uma dica, tá? Presta atenção. A frase exclamativa, ela é usada para indicar admiração, surpresa, susto, alegria e outras emoções. Que música linda! Ponto de exclamação. Então, quando tiver a frase que nela tiver o ponto de exclamação, você já vai saber que essa frase ela é exclamativa, tá? Então, apareceu o ponto de exclamação na frase, ela é uma frase exclamativa. Ok? Frase interrogativa. Ela é usada para fazer perguntas. Exemplo, você gosta de dançar? Ponto de interrogação. Então, ela está fazendo uma pergunta. Então, se na frase aparecer o pontinho de interrogação, essa frase ela é interrogativa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não. Não. Então, nós podemos começar a provinha? Sim. Sim. Todo mundo já está com a provinha aí? Quem copiou? Não. Quem imprimiu? A sua já chegou, Gustavo? Então, a tia vai começar a fazer a leitura, tá bom? Da prova, para a gente poder começar. E aí, se não der tempo nesse horário, a gente continua no segundo horário, tá certo? Tá? Então, coloquem o nome, coloquem a data. Hoje são 20/7, tá bom? Coloquem o nome e a data. Oi. Tem que... Como se fala? A gente vai ter 2 horários de prova? No segundo horário a gente vai fazer a provinha também, tá? E Gustavo, a tia vai explicar aqui a prova, aí quando a sua chegar, a tia explica novamente, tá bom? Tá? Então, eu vou fazer a leitura da prova. Prestem atenção, ó. Na primeira questão da prova, nós temos: marque com um X a resposta correta. Na letra A, eu tenho 200 é uma palavra. Essa palavrinha 200, ela é polissílaba ou ela é trissílaba? Você vai ter que descobrir e marcar o xizinho na opção correta, tá bom? Letra B. A palavra boca é uma palavra monossílaba ou dissílaba? Você vai ter que descobrir também e marcar a opção correta. Letra C. A palavra exercício é uma palavra polissílaba ou monossílaba? Letra D. Pau é uma palavra dissílaba ou monossílaba? Então, a dica, lembra da dica que a tia deu para vocês. Fala a palavrinha e vê quantas vezes você abriu a boquinha para pronunciar ela, tá bom? A questão 2. Não respondam agora, tá? Deixa a tia fazer a leitura primeiro, tá bom?
Depois vocês começam. Pinte a sílaba tônica das palavras. Tá com dúvida? Não pinte com lápis de cor, porque pode ser que você mude de ideia, tá bom? Então, pinta de lápis mesmo. Aí, depois que você tiver certeza, aí você pode pintar com lápis de cor, tá bom? Para não borrar aí a prova, tá certo? Então, você vai ler as palavras e vai identificar qual é a sílaba mais forte dessa palavra. E você vai pintar só a sílaba, não é a palavra toda, tá bom? Pinte só a sílaba mais forte. Lembrando que aqui a tia deu aquela dica. Quando a palavrinha ela tem o acento, quer dizer que a sílaba mais forte é aquela que está com o acento, tá? Oi, tia, tem que pintar o quadrado todo, né? Isso, pinta o quadradinho todo da sílaba mais forte, tá bom? Como a tia falou, se não tiver certeza, pinta a lápis, tá? Depois que você tiver certeza, você passa o lápis de cor, tá bom? Então, eu tenho aí a palavra maracujá, amarelo, abóbora, térmica e abacaxi. Então, você vai identificar qual é a mais forte e vai pintar. Questão 3. Numere as palavras de acordo com a classificação da sílaba tônica. Então, eu tenho número 1, oxítona. Número 2, paroxítona. E número 3, proparoxítona. A tia colocou as palavrinhas e você vai numerar. Se você acha que a palavra pássaro, ela é oxítona, você coloca o número 1. Se você acha que ela é paroxítona, coloca o número 2. Se você acha que ela é proparoxítona, coloca o número 3. E assim você vai numerar todas as palavrinhas. Tá bom? A questão 3. A questão 4. Pontue as frases usando os sinais de pontuação abaixo. Então, a tia colocou 3 sinais aí. Foi o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, você vai ler as frases e vai colocar qual o ponto que encaixa nessa frase aí, tá bom? Esses 3 pontos aí que a tia colocou. E na questão 5, vocês irão ler as frases e classificar elas. Você lê a frase e escreve na frente se ela é afirmativa, se ela é negativa, se ela é exclamativa ou se ela é interrogativa, tá bom? Então, lê a frase, na frente você escreve, tá certo? Então, meus amores, vamos começar. Então, a gente vai finalizar essa aula agora. Daqui a pouco a gente continua, tá certo? Vão tentando aí fazer. Se não der conta, espera que no segundo horário a tia tira as dúvidas de vocês, tá?